Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que, assim, eu acho que ele já girou tanto, que graças a Deus que ele não é de vinil, senão já tava um disco furado. Mas a gente é infinitamente girando energia positiva e trazendo para você informação, trazendo para você o que a gente pode trazer de melhor dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, que é muito importante no caso, para todos nós que somos espíritas, né? Eu vou começar hoje para falar sobre um tema que é delicado, o remorso e a culpa. Mas para começar, eu tenho que citar um versículo de Mateus, do capítulo 4, versículo 4, 6 e 10. Ele fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Gente, quantas vezes a gente se encontra em situações e acontecimentos que perduram em nossa mente, como um eco consciencial. Isso vai nos cobrando, vai procurando uma solução para o que aconteceu. Aquilo que aconteceu poderia ter sido evitado. A nossa mente fica repetindo isso o tempo todo. Eu não posso me perdoar. Se eu tivesse chegado antes, teria evitado a tragédia. Se eu não tivesse falado, isso não teria acontecido. Se eu não tivesse dado aquele presente para aquela pessoa não teria tomado essa atitude. A gente desconsidera praticamente em todos os momentos que não é somente a nossa decisão que influenciou para o ocorrido. Existe também o outro lado que fez uma escolha. Então, dentre várias outras, essas são as expressões que a gente costuma ouvir. E vez ou outra, a gente fala isso para as mortes acidentais ou provocadas, para as tragédias e para outras situações. Então, para entender melhor, até mesmo uma promotora pública vai se questionar se foi dura demais ao denunciar as ações equivocadas de um colega de trabalho que, quando recebe a notícia de que ele optou por fugir da vida ou cometer suicídio, a fim de evitar as consequências dos seus atos. Então, se até uma promotora de justiça vai se sentir arrependida ao ver o colega se matando para não ter que pagar pelos crimes cometidos, né, pelas falhas cometidas, você vê que é daí que a gente tem uma coisa chamada instintiva, tá, gente? Isso é instintivo do nosso ser. A gente tem uma coisa chamada arrependimento. Esse arrependimento incomoda a gente demais. E é um remorso. Esse remorso, ele pode ser o responsável por quê? Pela criação da culpa. Olha só como. Alguém vira para o outro e fala assim: ah, eu tô querendo pular de asa delta, mas eu não tenho dinheiro. Aí a pessoa vira e fala assim: não, eu pago para você, deve ser maravilhoso andar de asa delta. Aí a pessoa paga para aquela pessoa. Aí a pessoa sobe na asa delta. Aí a asa delta chega no meio do caminho, o que acontece? Algum pássaro decide pousar na asa delta e a asa delta cai com a pessoa, despenca lá de cima, a pessoa morre. Aí a pessoa que pagou para aquela pessoa andar de asa delta começa o quê? A se culpar. Eu não deveria ter pagado. Se ele não tinha dinheiro é porque não era para ele ir, para ele não morrer. E aí você cria naquele momento a culpa da morte do outro que escolheu ir de asa delta, sendo que poderia descer de escada. A culpa não é sua. A culpa é de quem escolheu andar de asa delta. E se aquela escolha de asa delta já estava estipulada dentro do seu processo de reencarnação, você pode não pagar que ia aparecer outra pessoa que ia pagar, ou então você deixar ele viajar de graça. Mas ele ia desencarnar naquela hora, daquela forma, daquele jeito. Era necessário que fosse assim. Mas a gente tem a mania de trazer a culpa pra gente.
Por causa de quê? Remorso. Eu vou citar uma outra história que vocês vão entender, que é muito interessante. Um marido que prometera a esposa, vamos para a historinha. O marido prometeu a esposa ir para casa após o show que ele faria, né? E aí ele entra num processo de autopunição, porque preferiu ficar com os amigos e fãs até mais tarde, em vez do que lhe foi oferecido a ela, né? Ela ficou sozinha no rancho, né? E ele não decidiu ir para lá. Mas aconteceu uma coisa para ele se autopunir. Ela, sozinha no rancho, aproveitou a lua cheia para uma cavalgada noturna pela propriedade. Aí ele já começa. Se eu tivesse lá, ela não teria saído. Mas ela foi, ou então eu ia estar cavalgando com ela. Só que ela passou do limite da propriedade. E como estava um dia chuvoso, ela foi surpreendida por um terreno lamacento e escorregadio que as chuvas intensas provocaram no dia anterior. E, sem jamais se saber com exatidão o que aconteceu, o cavalo que estava com ela, a cavalgadura dela, retornou sozinho ao celeiro, enquanto o corpo dessa senhora foi descoberto horas depois. O marido se autopune da seguinte forma: se ele tivesse lá, ela não teria cavalgado, ou ele teria cavalgado com ela. Se ele tivesse cavalgado com ela, ela não teria ultrapassado os limites, ou ele teria visto a lama. Aí ele começa a criar várias situações na mente dele, porque naquele momento ele ficou onde ele estava. E ela ficou em casa cavalgando. Se a gente pega esse último caso como exemplo, a partir daquele momento que ele, o marido, teve consciência da morte da sua amada, ele acaba deixando literalmente de viver e dessa forma não dá atenção mais para ninguém. Aí entra o que o remorso e a culpa afetam ao seu redor. Vamos pegar, sabe quem? A filha dele. A filha dele, um desabafo, fala assim, a menina adolescente solta o seguinte comentário: naquela noite perdemos nossa mãe e nosso pai. Você deixou de existir para nós, pai, desde então, e não nos permitiu viver. Proibiu que cantássemos, que nos divertíssemos, que comemorássemos o Natal. Há 2 anos você morreu com a mamãe. Mas nós ainda precisamos de você, dos seus cuidados, do seu amor. Precisamos que nos ajude a continuar a viver. Gente, o remorso é um atestado de desenvolvimento moral do ser. Ótimo entender isso. Mas, no entanto, deve ser somente a constatação de um ato que deve ser corrigido tanto quanto possível, em vez de se tornar um lamento constante, que funciona como impulsionador da dor. Lembra que eu falei sobre isso com vocês? É importante a gente entender que o lamento, a lamentação, ela impulsiona a dor e não faz com que a dor cesse. Por quê? E ela vai impulsionar a dor por um longo período dessa encarnação. Vai aumentar cada vez mais o quê? A culpa. Gerando possivelmente o quê? Desistência. Suicídio. Desmazelo com a própria vida. Depressão. E são exatamente quadros que foram voltados para esse pai e marido. Por quê? Porque ao não saber lidar com a dor da separação, ele simplesmente desistiu. Desistiu de tudo ao redor, de todos ao redor. E isso acontece quando a gente alimenta esse remorso, que acaba sendo comparado a uma serpente de 1000 voltas que circula em torno do nosso coração. Aí ela vai apertar e sufocar até destruir. E esse sentimento, ele nos acusa de forma constante, nos fazendo reviver o dito, não dito, feito ou não feito. E aí você fica nesse looping que não muda, que não melhora, que nada fica bom. Então a gente tem que estar pronto tanto para sentir quanto para frear nossa introspecção nesse sentido. Então a gente não deve alimentar esse sentimento destrutivo.
Preze por estar sóbrio, entenda sua dor, deixe partir o que não faz mais parte da sua realidade. Se fizermos algo de errado, que tenhamos a consciência e nos arrependamos. Não para por aí, tá, gente? Se for possível, que possamos corrigir a falta cometida, que possamos pedir perdão para aqueles que devemos. Mas não nos eternizemos a culpa. Mesmo porque, em alguns casos, fazemos muito mal, não somente a nós mesmos, mas também a todos aqueles que dependem de nós, que nos aguardam o socorro, o arrimo, o cuidado. Ou seja, a gente tem que parar de alimentar remorso, porque isso é um ato egoísta. Alimentar culpa é um ato egoísta. É querer que tudo seja só sobre você. E não é isso. Quanto à nossa postura, a gente tem que moderar as denúncias ou comentários que venhamos a tecer a respeito de outros, já que devemos nos lembrar que se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-las. Isso é indulgência. Mas se caso podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número de pessoas que estão sendo prejudicadas. Segundo as circunstâncias, gente, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Mas caso contrário, é necessário usar da indulgência para não nos endividarmos mais. Se você abre a boca e acusa e julga, você também será julgado e acusado, porque nós somos magneticamente energéticos. A gente vai emanar algo e aquilo vai voltar para a gente. Então, exemplos históricos nos levam a pensar em como a autopunição e o remorso inconsequente somente nos podem infelicitar. Um deles, o caso mais famoso, está nas atitudes infelizes de quem? Judas. Após a traição, ele busca a sua autopunição e acaba por retirando a própria vida, infelicitando-se ainda mais. Porque quando ele morre, ele vai para o plano espiritual como suicida. Mas, se a gente tem essas atitudes negativas de Judas, por outro lado, a gente tem Pedro. No entanto, tão próximo de Jesus, o negou por 3 vezes, mas não se entregou à lamentação e se redime, entregando-se ao próximo, a divulgação da boa nova sem tréguas. Falar do amor, do perdão, falar de que os ensinamentos de Jesus. Então nós somos, gente, resultado do que nós pensamos. Por isso que o remorso, primeiro nasce o remorso no pensamento, depois a culpa. E a culpa e o remorso juntos geram atitudes físicas. Então, nossos hábitos são criados no decorrer de nossa estadia na vida material através dos nossos pensamentos. E por isso se torna essencial voltar nosso olhar para nós mesmos e aprender com os bons exemplos, já que posteriormente iremos transmitir esses mesmos exemplos acrescidos de nossas experiências e aprendizados. Olha, culpa e remorso são sentimentos que culpa você só pode ter por aquilo que você praticou o ato, seja ele físico ou emocional. Aí você tem culpa, você vai lá na pessoa, pede perdão, conversa com ela, fala, olha, eu agi dessa forma, assim, assim, por isso e isso. Seja honesto. Quando Jesus fala sobre a verdade, conheças a verdade e ela vos libertará, é porque toda verdade, ela não é uma verdade falada pelas outras pessoas. É a própria verdade. Se você traz isso para um mundo de pessoas que entendem qual é a própria verdade e que se assumem como são e falam o que elas sentem, elas não estão presas a nada. Elas não se sentem culpadas, muito menos têm remorso. Elas se sentem super bem. Elas se sentem ótimas. Por quê? Porque elas sabem da própria verdade. Porque elas estão livres.
Então, quando você conhece a própria verdade, o que você é capaz de fazer? Praticar o perdão. E você consegue se perdoar. Uma meta para todos nós que somos espíritos reencarnados e que estamos aqui no planeta Terra. Perdoar-se. Perdoar-se por qualquer ato cometido. Perdoar-se por qualquer palavra mal falada. Perdoar-se por não ajudar alguém. Perdoar-se por se sentir culpado por algo que aconteceu. Ah, mas eu fui a pessoa que fez isso. Você tem que lembrar que tudo na vida é um conjunto de escolhas. Eu tenho uma escolha, meu amigo tem uma escolha, minha amiga tem uma escolha. Se a gente está na mesma situação e cada um escolheu uma situação diferente, cada um vai sofrer uma consequência diferente por essas escolhas. E a culpa não é minha porque eu dei aquilo, eu fiz aquilo porque eu quis ser generoso com aquela pessoa. Não é culpa minha. A culpa, na verdade, é da escolha individual de cada um. E não é culpa. A culpa só é culpa quando você sabe que você prejudicou alguém. Aí é culpa. Vai lá e pede perdão. Se a pessoa não te perdoar, não tem problema. Você pediu perdão. Perdoe-se e não faça novamente. Que é essa é a premissa da história. É você compreender o erro, entender o erro, se desculpar ou pedir desculpas e não fazer de novo. Quem aprende uma vez, aprende para sempre. Isso é um fato. Então, pensa. O que você precisa fazer nesse momento? Simples. Sempre perdoar. Principalmente quando se trata de nós mesmos. Não é verdade? Gente, eu acho que ficou mais do que esclarecido. Eu acho que se eu falar mais aqui vai atrapalhar. Eu vou pedir para vocês que curtam a página no Facebook Espirais de Luz, que vão no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque é muito importante que você fique informadinho. Já tem palestrinha nova lá, viu? Corre para assistir. E em breve tem todos os vídeos lá. Eu agradeço, como sempre, a paciência de me ouvir. Até a próxima. Beijos de luz.